10 a 30 pedidos, você ficar pedido por pedido, verificar onde está a sucumbência, se é um detalhezinho ou não é. Eu acredito que nós vamos conseguir adotar a sucumbência se nós adotarmos a súmula do STJ do dano moral, que fala que se a pessoa for sucumbente, parcialmente não terá a recíproca. Eu sei que talvez eu esteja indo contra o espírito do legislador, mas eu acredito que desta forma tem como aplicar. Se nós o adotarmos um por um, nós vamos entrar numa dificuldade pragmática muito grande. Então, aquela regra do CPC que fala que quando a sucumbência for ínfima, não tem sucumbência, e a questão da súmula do dano moral, essa ratio essende vai acabar prevalecendo, penso eu, com todas as vênias a quem pensa de referente. Eu também não acho que tecnicamente seja a melhor forma, mas eu acho que é a forma mais operacional. Então, essa questão dos honorários, eu acho que é uma questão que vai gerar muitas discussões, até porque nós temos um titular de um direito que vai lutar por ele, né? Não vai? Os advogados vão lutar por esse direito, vão recorrer e vão posicionar, de alguma maneira vai ter posições. Então, nós precisamos aprimorar os nossos estudos sobre isso para tentar operacionalizar. E, muitas das vezes, para operacionalizar, nós temos que deixar de lado algumas questões técnicas para conseguir fazer com que o Instituto vá para frente. Então, essa questão dos honorários, eu acredito que vai dar uma mudada aí no futuro da Justiça do Trabalho. Essa é uma situação. E, encerrando aqui, porque eu sei que eu já estou com o tempo esgotado, lembra que no começo eu perguntei para vocês o que vocês achavam se a crise, o PIB, isso influencia alguma coisa no que tange a quantidade de ações trabalhistas. Lembra que eu perguntei isso para vocês? Lembra ou não? Vocês acham que o PIB influencia a quantidade de ações? Você acha que vai diminuir? Vocês acham que vão diminuir o número de ações? Acham ou não? Sim ou não? Vocês não estão falando nada. Sim ou não? Vai diminuir o número de ações? Vocês acham que vai diminuir ou não? Seguinte, teve um colega meu que ele estuda muito jurimetria e ele fez uma estatística dos últimos 13 anos. Uma análise do PIB, do desemprego e do número de ações. Fez um gráfico, pegando dados oficiais, dados do IBGE e dados do TST. Vocês podem ver que o PIB subiu, caiu, desceu drasticamente. O desemprego caiu, depois subiu. E a linha das ações, vocês percebem ali? Só sobe, só sobe. Então, em 13 anos de análise, o PIB teve variação positiva de 2,4%. O desemprego, uma média de 8,5%. Em 2003, na verdade, eu coloquei 13 errado. 2003 foi 12,3%. Em 2016, 11,5%. E as ações, nesse mesmo período, foram para 61%. Então, onde que eu quero chegar com essa conclusão? Que não esperem diminuição, pelo menos na minha ótica, é muito difícil a diminuição de ações. O que vai ter vão ser diminuições de pedidos, porque não se vai pegar modelos gigantescos e postular na justiça. Isso não vai acontecer. Eu acho que vai ter uma responsabilidade maior no que tange a postulação, mas não vai diminuir a quantidade de processos. Isto é um fato que, na minha ótica, bem tranquilo, ok? Então, dando encerramento aqui à minha exposição, agradeço vocês, peço desculpas por ter falado muito rápido, né? Eu sou uma pessoa ligada no 220, então espero ter conseguido passar o maior número de informações no tempo que eu tive. Agradeço a todos vocês, em especial ao Dr. Vicente Malheiros da Fonseca, que foi meu examinador da prova oral, ele e o Dr. Jorge Enor e o Dr. Pedro Benz. Os três foram meus examinadores e, graças a Deus, estou aqui porque fui aprovado, né, no concurso, entendeu? Então, agradeço a todos vocês e eu posso encerrar aqui? Não, encerrar não, agora passando a palavra para a doutora Valdete.
Então tá, né? Eu vou falar daqui mesmo. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Lamento um pouco porque o tempo é cruel com a gente, né? Eu queria que a gente tivesse oportunidade de debate. Acho que as questões que estão sendo lançadas aqui são tão importantes. Mas já me avisaram que nós temos um prazo para terminar, em função de palestras que vocês têm à tarde. Talvez a gente não consiga debater, mas, enfim. O tema da palestra, das nossas falas de hoje, é extremamente interessante, porque é passado, presente e futuro do direito do trabalho. E eu vou tentar colocar, então, na linha do tempo, o que o direito do trabalho significa historicamente, para a gente poder compreender o que nós estamos vivendo hoje. Bom, se nós retornamos ao passado do direito do trabalho, a gente vai verificar que o direito do trabalho nasce com uma justificativa liberal. Embora hoje nós tenhamos todo um arcabouço teórico que justifique, da perspectiva social, o fato de termos regras trabalhistas, inclusive a nossa Constituição faz isso, coloca o direito do trabalho lá no título dos direitos e garantias fundamentais, o fato é que, se a gente olha para trás na história, o direito do trabalho está inscrito na ordem liberal, porque ele surge exatamente quando a gente muda o nosso modelo de sociedade, estabelece um modelo de sociedade baseado na troca, e fixa uma promessa, que, na verdade, é um grande avanço social, que é a promessa do fim da dominação. A modernidade aparece no cenário histórico com essa promessa de que não teremos mais uma sociedade de dominantes e dominados. Nós tínhamos escravos e senhores na Idade Antiga, servos e senhores na Idade Média, vem a modernidade, as revoluções burguesas e nos dizem, a partir de agora, somos todos livres e iguais perante a lei. Que lindo, né? É claro que agora, olhando para trás, esses 2 últimos séculos que tivemos, nós sabemos que esse discurso é falacioso, é ideológico. O discurso é ideológico como o direito é ideológico, porque direito é linguagem, discurso é linguagem. E é ideológico e falacioso porque nós continuamos tendo dominantes e dominados, inclusive na internet, né, Pepe? Mas essa era a grande promessa. Agora, vejam, como uma sociedade que está baseada no modelo de trocas, em que mais de 80% da população precisa vender a única, aspas, propriedade que possui, porque Hegel justificou filosoficamente isso. Nós somos livres e iguais porque nascemos proprietários. Qual é a nossa propriedade, desde o nascimento? A nossa força de trabalho. Como uma sociedade em que mais de 80% das pessoas que nela vivem tem como única propriedade... Não tem apresentação, não, obrigada. Tinha, mas não, em função do tempo não vai ter. A própria força de trabalho, e precisa ir para o mercado vender a força de trabalho para sobreviver, pode continuar sendo filosoficamente justificada nessas premissas de liberdade e igualdade para todos. Explico. Se nós estamos numa sociedade de pessoas livres e iguais, por que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver numa lógica em que não tem emprego para todos? E mais, vão trabalhar para sobreviver dentro de um regime de liberdade em que o que dita as regras do jogo é a lei da oferta e da procura. Tudo isso que a reforma hoje nos propõe, nós já vivemos historicamente. Essa ideia de que negociar diretamente com o patrão é ótimo, de que nós podemos decidir o que é melhor para nós mesmos, nós já vivemos historicamente. E o resultado disso foi pessoas trabalhando a partir dos 5 anos de idade, 15, 16, 17 horas por dia, com um salário que não permitia sequer a sobrevivência física adequada. Para dar conta dessa falácia de que também o trabalhador e a trabalhadora são destinatários da ordem jurídica e, portanto, também eles têm direito de viver bem em sociedade, também eles têm direito a ter a sua dignidade preservada, também eles têm direito ao lazer, ao convívio familiar, é que as primeiras regras trabalhistas e previdenciárias são editadas. Porque, se assim não for, nós não vamos conseguir sustentar essa sociedade com base nessa ideia de que todos somos iguais e livres. Então, beleza. Claro, estou dizendo isso para vocês filosoficamente. Isso é resultado de um processo histórico dramático, cruel, sangrento. As pessoas morreram fazendo greve e fazendo manifestações para conseguir arrancar do capital algumas regras trabalhistas.
Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, nessa perspectiva de olhar o passado, é que mesmo sob a ótica do próprio sistema, mesmo sob a ótica do capital, para que uma sociedade capitalista seja fundamentada nessa ideologia de igualdade e liberdade, nós precisamos garantir direitos mínimos para todas as pessoas. Inclusive para aquelas que só têm como propriedade a própria força de trabalho e precisam vendê-la para poder sobreviver. Disso a gente extrai duas coisas. Primeiro, que quando a gente fala em direito do trabalho, a gente não está falando em qualquer trabalho. Que é um outro discurso que volta com a reforma, outro discurso muito antigo que volta com a reforma. Todos somos trabalhadores e, portanto, falar em trabalho é falar em preservar a empresa, porque, afinal de contas, o empresário também trabalha. Não. Quando nós falamos em direito do trabalho, nós falamos em um tipo específico de trabalho, que é o trabalho assalariado, que é o trabalho por conta alheia, que é o trabalho que eu não escolho por prazer. Eu estava ouvindo hoje de manhã uma música do Arnaldo Antunes, em que ele dizia: imagine uma sociedade em que, a partir de hoje, você trabalha porque quer e quando quer. Não quer trabalhar, vai fazer outra coisa, vai compor música, vai brincar com o filho. Quando der vontade, volta e trabalha. Essa não é a sociedade capitalista. Porque a sociedade capitalista é aquela em que a gente não tem a opção. A gente precisa trabalhar para sobreviver. E na relação de trabalho, que, vejam os senhores, é a relação que fundamenta a nossa sociedade. Por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos a ideia, né, de algumas teorias de que no futuro nós não vamos precisar mais do trabalho humano, quando a gente olha ao nosso redor, o que a gente vê é gente trabalhando para sobreviver. Então, essa relação social é a que está na base da sociedade capitalista de produção. E, nessa relação social, o trabalho de que o direito do trabalho cuida é esse entregue na troca, é essa mercadoria. Então, a justificativa liberal para o direito do trabalho não nega o fato de que o trabalho na sociedade capitalista de produção é, sim, uma mercadoria. Só que reconhece um dado especial dessa mercadoria: o fato de que ela não se desgruda da pessoa que trabalha. Se a pessoa que trabalha precisa se entregar junto com o trabalho que faz, e durante o trabalho, de preferência, eliminar completamente, nunca consegue completamente, mas eliminar na medida do possível a sua humanidade, porque é isso que a gente espera do trabalhador, não é? O melhor, e vejam, eu não estou dizendo aqui que empregador é ruim. Eu estou falando do sistema. O melhor empregado é o cara que nunca atrasa, que não discute as ordens do patrão, que produz mais que os seus colegas, que não fica conversando demais no intervalo. Ou seja, quanto mais o trabalhador conseguir reduzir, eliminar o que tem de humano durante o ambiente de trabalho, melhor empregado ele será. Isso é do sistema. Só que esse sujeito que tem que eliminar a própria humanidade para poder ser um bom empregado e assim continuar trabalhando e com isso pagar as contas e, portanto, sobreviver, também é destinatário da norma jurídica. Também é para ele que a gente constrói uma regra dizendo que é preciso viver de forma saudável, que é preciso ter tempo para ficar com os filhos, que é preciso poder estudar e daí para frente. Então, há uma necessidade, para além de toda a luta da classe trabalhadora para arrancar direitos do capital, há uma necessidade do próprio sistema, inclusive de ter consumidores. E quem não tem tempo livre não consome. Quem não tem salário decente não consome. Vejam o grande problema da reforma. A reforma trabalhista procura resgatar um pressuposto filosófico do século XVIII que já foi testado historicamente e só produziu miséria social. E nos apresenta isso como uma grande novidade. Inclusive, tem propagandas, né, no trabalho intermitente. Que bom, agora eu vou poder trabalhar só quando eu quero. E não me aposentar nunca mais. E perder, inclusive, o direito à rescisão, como disse aqui o Rodrigo. Pois bem, se a gente avança no tempo, evidentemente que toda essa miséria social que se produz na relação de trabalho, que é um dado objetivo, acaba fazendo com que, ali pela metade do século XX, nós construamos também uma teoria social para justificar o direito do trabalho. Mas, vejam, isso vem depois. E aí nós passamos a justificar o direito do trabalho reconhecendo nessa relação social o que ela tem de coletivo. O que nós reconhecemos, então, é que o direito do trabalho nunca foi um direito individual. Nenhum empregador deixa de pagar horas extras para um trabalhador só.
e ainda que ele deixe de pagar horas extras para apenas um trabalhador, esse não pagamento, essa exploração de tempo de vida sem pagamento, não vai ter efeito só na vida daquele sujeito. Vai ter efeito na vida da família dele, da sociedade com a qual ele convive. E a gente pode pensar em inúmeros exemplos disso. Nós, depois de um século de termos criado, de forma internacional, a primeira convenção da OIT em 19, dizendo que o máximo de jornada que é possível trabalhar por dia é 8 horas, estamos legitimando, nessa excrescência que é essa Lei 13.467, a jornada de 12 horas por dia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mesmo tendo uma Constituição em 88 que reforça a ideia de que não é possível trabalhar mais do que 8 horas por dia. Só que isso não significa simplesmente tolerar uma negociação coletiva de um sindicato forte que sabe melhor o que é bom para eles. Isso significa, concretamente, fazer com que as pessoas na área da saúde e da segurança trabalhem 12 ou mais horas por dia e, de acordo com a reforma, inclusive sem intervalo. E o resultado disso são pessoas vivendo em ambientes estressantes e estressadas, imaginem um ambiente hospitalar, cuidando da nossa saúde. Toda a sociedade perde se nós toleramos que seres humanos trabalhem por 12 horas por dia. Vocês imaginem um sujeito trabalhando como vigia de um condomínio fechado, 12 horas por dia, em pé, no tempo, na chuva, sem direito a intervalo. É evidente que o prejuízo que daí decorre não é um prejuízo simplesmente físico e pessoal, é um prejuízo social. Então, me parece que quando a gente discute a reforma, a gente não está discutindo uma alteração legislativa. E não é possível que nós, que temos a possibilidade de parar para refletir sobre isso, e que lidamos todos os dias com o direito do trabalho, não tenhamos a percepção de que o que nós estamos discutindo quando tratamos dessa Lei 13.467 é o tipo de sociedade em que a gente quer viver. Porque nós, juízes do trabalho, sabemos que não vamos ser obrigados a trabalhar 12 horas em pé sem intervalo, que não seremos trabalhadores intermitentes. Embora corramos o risco sério de perder o emprego, porque a Justiça do Trabalho, ou o fim da Justiça do Trabalho, é o verdadeiro objetivo dessa reforma. Mas nós estamos tratando de alterações legislativas que vão concretamente influenciar, e já estão influenciando, na vida de muitas pessoas. Pessoas com as quais, querendo ou não, nós vamos conviver todos os dias. E é por isso que a gente precisa compreender que a justificativa social do direito do trabalho é o reconhecimento exatamente de que o direito do trabalho está na base do tipo de sociedade que a gente quer ter, enquanto nós não conseguirmos avançar a ponto de superar esse modelo capitalista de produção que já deu sinais de esgotamento, ou que já está dando sinais de esgotamento há muito tempo. E eu não estou falando só da miséria social que produz, do desemprego estrutural que produz. Eu estou falando também do esgotamento dos próprios recursos naturais. Não sei até que ponto a gente vai ter que avançar para compreender que esse modelo, que é um modelo histórico, situado no tempo, a sociedade não foi sempre assim, já deu o que tinha que dar e já não serve mais. Não basta que nós tenhamos a notícia de que 1% da população acumula mais de 90% dos recursos financeiros do mundo para que a gente se dê conta que alguma coisa está errada. E me parece que no Brasil, hoje, essa lei, que nós chamamos de reforma trabalhista, é a oportunidade que nós temos, e é isso que ela tem de positivo, ou, pelo menos, eu dela extraio essa positividade, porque tenho essa estranha mania de ter fé na vida, de que a gente pare e pense, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E se for para falar do presente do direito do trabalho, a gente vai se dar conta que isso que está muito errado, que hoje se evidencia na reforma, vem sendo construído há décadas. A terceirização, que é uma chaga social, que simplesmente retira das pessoas, inclusive, a possibilidade de pertencimento ao ambiente de trabalho, que reduz salário, que aumenta o número de acidentes de trabalho. Isso começa no Brasil na década de 60. E nós estamos tolerando isso desde a década de 60. E, embora a Justiça do Trabalho, inicialmente, tenha sido refratária com a súmula 256, altera radicalmente a sua posição em 93, cancelando a 256 e criando uma legislação ilegal, que é a tal súmula 331. Porque não é o Poder Judiciário que tem que legislar,
E o que a súmula 331 faz é legislar. E o fez em 93 para atender um pedido do então Procurador-Geral do Ministério Público, que era o Ives Gandra, porque ele tinha um TAC contra o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil disse, olha só, se eu tiver que contratar diretamente essas pessoas que estou contratando através de empresa interposta e que tu, Ministério Público, está dizendo que é irregular, o Banco do Brasil vai quebrar. Aí Ives Gandra vai até o TST e diz, olha só, é preciso alterar a jurisprudência. Cancela-se a 256 e, no outro dia, sai a 331. Falando, como disse bem o Rodrigo, em atividade meia e atividade fim, sem qualquer previsão legal, exigindo a presença da tomadora desde o início no processo, sem qualquer previsão legal, e dizendo lá, é possível terceirizar limpeza e conservação, que era exatamente o problema que o Banco do Brasil, então, enfrentava. E, a partir de lá, nós não temos mais concurso público para limpeza e conservação, e temos uma realidade, eu não sei como é aqui em Belém, mas falo da minha realidade no Rio Grande do Sul, em que, na própria Justiça do Trabalho, empresas se sucedem, fornecendo força de trabalho, como se realmente nós estivéssemos, de novo, tratando os seres humanos como mercadoria, e é isso que fazemos. E quando se mantém no máximo 6 meses, 1 ano, quando não conseguem mais manter, porque, claro, ganham licitação por menor preço e, portanto, não conseguem nem pagar os salários, quando não conseguem mais se manter, somem no ar sem deixar vestígio, o tribunal faz o quê? Paga o salário daqueles servidores diretamente, contrata ou licita uma nova empresa com o acordo de que ela absorva a força de trabalho. Numa pesquisa de campo que a gente fez em Brasília, quando eu estava fazendo doutorado na USP, nós vimos que 50% das pessoas que trabalham nos órgãos de terceiro grau, tanto do executivo, quanto do legislativo e do judiciário em Brasília, 50% são terceirizados. Inclusive dentro dos gabinetes dos ministros, metade das pessoas são terceirizadas. Nós deixamos isso acontecer. E é uma chaga social, que contraria diretamente a Constituição, que no inciso 1 do artigo 7º diz literalmente que todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros têm direito à relação de emprego. E relação de emprego é uma relação entre 2 sujeitos. Não tem atravessador. E nem isso é novidade. Porque, se nós lermos o Capital do Marx, nós vamos ver que o Marx já denunciava, em 1840, que o pior problema da relação entre capital e trabalho era a figura do atravessador, que era ou um empregado disfarçado ou um empregador disfarçado, retirando ainda maior mais-valia do trabalhador. Quer dizer, nós estamos hoje brincando de retorno ao passado naquilo que o passado tem de pior, e vamos pagar um preço muito alto por isso. Se continuarmos na nossa linha do tempo, voltando para o tempo presente, nós vamos ver que na década de 90, que é a década apontada como a mais flexibilizadora até agora, e eu tenho certeza que a nossa vai ganhar da década de 90, Daqui a pouco os livros de história vão dizer que a segunda década do século XXI foi a mais destruidora de direitos sociais que nós já tivemos no Brasil. Pois bem, na década de 90, mal promulgada a Constituição, depois do processo de abertura democrática, nós tivemos também um movimento muito grande de flexibilização, de destruição de direitos trabalhistas, e também lá se discutia o fim da Justiça do Trabalho, que eu vou dizer aos senhores e às senhoras, é o verdadeiro objetivo da reforma. Não se enganem. O problema da reforma não é moralizar a questão de testemunha mentirosa, até porque, vamos combinar, juiz e juíza do trabalho têm condições de saber se a testemunha está dizendo a verdade ou não. Não é preciso uma lei que diga que a testemunha, além de responder por falso testemunho, ainda vai ser condenada a uma multa sem devido processo legal, sem contraditório, sem nada, que vai dar alguma moralização para o processo. O objetivo verdadeiro da reforma é criar o caos entre nós. É exatamente, desmoralizar a Justiça do Trabalho. E se isso não era claro, enquanto a reforma tramitou em tempo recorde a portas fechadas, fica muito claro agora, porque vocês estão acompanhando isso. Todos os dias há um editorial, uma manifestação, ontem foi do próprio Ives, dizendo que, se os juízes não aplicarem a Lei 13.467, a Justiça do Trabalho vai terminar. Como se a culpa pelo fim da Justiça do Trabalho, que é o objetivo
desse nicho da sociedade brasileira, dominado pelo capital financeiro, fosse de quem aplica ou não aplica um texto de lei. E mais, como se a lei da reforma trabalhista fosse uma super-lei. Porque o Pepe mesmo referiu, né? Os juízes estão proibidos de interpretar. Sempre que sai uma lei nova, os juízes e advogados estudam, se reúnem, interpretam. Isso nunca foi novidade para ninguém, isso nunca causou nenhum espanto. Hoje, com a chamada reforma trabalhista, parece que existe um tabu. A gente tem medo de dizer que ela é recheada de dispositivos inconstitucionais, porque se dissermos isso, amanhã sai uma nota no Estadão dizendo, olha só, isso aqui é desobediência. Eu recebi numa lista de WhatsApp, agora de manhã, que já tem um formulário de uma das confederações, não lembro agora qual, de um formulário de reclamação para o CNJ contra juízes que não aplicarem a reforma trabalhista. Ou seja, estão fazendo um verdadeiro terrorismo contra os juízes e juízas do trabalho, porque o objetivo da reforma foi esse desde o início. E se os senhores quiserem se convencer disso, ou aprofundar mais essa questão, aconselho a ler o documento 319 do Banco Mundial, que está traduzido para o português e disponível na página da Ana Matra, que é de 96, e lá está dito que o Poder Judiciário que atende aos interesses do capital internacional tem que ser um Poder Judiciário dominado, previsível, que não surpreenda, ou seja, juízes que não julgam, que simplesmente apertam botões ou decidem conforme já previsto em alguma súmula ou num texto de lei, porque nós temos aqui uma situação muito curiosa, né? Enquanto o CPC estimula a obediência cega às súmulas, num retorno à ideia de Montesquieu, de juiz boca de lei, mas um juiz boca de súmula e não de lei, ou seja, o estímulo do CPC é juízes ignorem o texto de lei e apliquem as súmulas, não importa o que elas digam. E se nós olharmos as nossas súmulas do TST, veremos que mais da metade delas contrariam o texto da Constituição de 88. Mas o CPC, em 2015, vem e nos diz, isso